Vamos lá para Petrobras, sem mais delongas, começando pelo módulo Forecast, consenso dos principais analistas do mercado global. E o que eles indicam? Indicam preço-alvo para a Petrobras de R$ 41. Tá? O que significa isso? Um upside de 52%. Tem que tomar um cuidado, né, Stephanie? É por isso que a gente tem esse gráfico de avaliação dos analistas. Ele nos diz quantos analistas estão com compra forte, quantos analistas estão neutros ou aguardar e quantos analistas estão com venda forte, ou seja, não recomendo a compra daquele papel. E aí tem algumas coisas interessantes aqui, tá? Que eu quero explicar para vocês, que eu quero que vocês utilizem ao comprar o módulo Forecast. Vocês têm uma ferramenta incrível na mão de vocês. Eu quero que vocês utilizem o máximo dessa ferramenta. E para isso a gente tem um histórico. Quer comentar um pouquinho sobre? Vamos mudar aqui, dar uma visão mais longa aqui. Esse histórico, basicamente, cada revisão que os analistas fazem, a gente vai juntando mês a mês como que estava aí a última revisão daquele mês que eles fizeram. Então, o que a gente pode acompanhar aí, João? Que pelo menos nos últimos tempos aí, veio caindo aí os analistas que estavam posicionados em compra forte, né? Deu uma caída. Só voltando aqui rapidinho, uma coisa que é importante pontuar. Aqui, tanto aqui como aqui, a gente tem uma data, né, João? E essa data, ela indica qual foi a última atualização que a gente fez desses dados aí. Então, a gente vê que a última revisão, por exemplo, de como os analistas estavam se posicionando foi dia 3/11. Então, tem mais ou menos aí 4 dias, é bem recente essa última avaliação, né? Então, está bem em linha com o resultado das eleições e tal, essas revisões aí. Até interessante, né? Que a compra forte começou a cair a partir do dia 20 de outubro, que foi mais ou menos ali quando estava se encaminhando, se desenhando o final das eleições. Os analistas começaram a apontar para o outro lado, né? Uma coisa que eu, como analista, olho é o seguinte, né? Eu olho o que o mercado aponta e tento entender se o mercado está certo ou não. Porque muitas vezes a gente consegue ver o quê? Estava em um ótimo momento de compra aqui em 2020 para 2021 para a Petrobras. Quem comprou aqui nesse momento ganhou muito dinheiro, né? Quase deve ter ganho uns 60% de yield, se não mais. Então, acaba que você também tem um consenso de mercado e o preço-alvo. Além disso, vamos voltar só no preço-alvo ali rapidinho para a gente ver essa coisa interessante também. Aqui a gente guarda todo o histórico de como que o preço foi como os analistas foram revendo o preço, né? Então a gente vê ali que nos últimos dias a gente teve uma revisão de preço para baixo, né? Exato, o preço-alvo dia 25 de outubro estava em 44,86 em média, né? E aí, quando a gente vê hoje, a última revisão, dia 3 de novembro, a gente já vê 41,27. O upside diminuiu por conta de que acaba que o preço-alvo, acaba que a cotação também caiu, né? Compensou um pouco. Mas o preço-alvo caiu por conta dessa deteriorização do cenário que os analistas estão vendo para a Petrobras. Só que não para por aí. Esse aqui é só o começo, né? A gente tem muito mais coisa. Quando a gente olha o histórico da Petrobras, e até interessante, né? Acho que a dúvida mais comum é, João, qual que vai ser o yield da Petrobras? Com o módulo Forecast, que são essas estimativas, vocês conseguem ver qual que é o dividend yield estimado para os próximos anos. E deve ter uma queda. É normal ter uma queda, a gente já espera uma queda. Aqui, vocês têm uma ideia de qual que deve ser o yield para 2022, 2023 e 2024. Todos acima de 20%, que para mim é um yield bastante satisfatório. Interessante isso. Gosta dessa ferramenta também, Stefania? Uma das principais coisas que eu uso é exatamente essa estimativa futura, né? Principalmente de yield, eu quero saber, eu gosto muito do dividendo, né? Eu quero saber se ela vai conseguir aumentar ao longo do tempo, e para o PL também, né? Para a gente saber se a empresa hoje, o preço sobre o lucro dela tende a cair ou tende a aumentar. No caso aí, a gente volta lá na grid um pouquinho, a gente está vendo que hoje está em 2, mas a gente está vendo aí que os analistas estão projetando que o PL vai tender a subir. O que a gente pode concluir disso, João? Basicamente, a gente conclui que o lucro cai, né? Então, se o PL é preço sobre o lucro e o denominador diminui, esse resultado aumenta, então o mercado espera que o lucro da Petrobras caia.
É um mau negócio? Não, depende muito de quanto que você vai pagar por ela, qual que é o seu preço teto, seu preço-alvo, etc. O mercado prevê uma queda. Ainda assim, 3 vezes lucro é muito interessante, né? A gente até pode ver aqui uma média de mercado, a gente tem 7 vezes lucro como média do setor. E aí quem tem o plano Bull consegue evidenciar isso aqui no estalar de dedos, né? Num clique. É mais fácil que estalar de dedos, porque tem alguns aí que não sabem instalar dedo, mas clicar todo mundo sabe. Então, num clique consegue ver o preço, lucro, yield e muito mais, tá certo? Então, a gente está aqui utilizando tanto o forecast quanto o plano Bull e a gente vê que esse lucro da Petrobras deve cair e mesmo assim o preço-alvo dela está próximo de R$40, já considerando essa queda nos lucros, né? Exatamente. Outro ponto que eu gosto de ver, até analisar, queria trazer para vocês a questão histórica da Petrobras, do endividamento. Caiu muito, a gente consegue evidenciar o que o mercado espera do endividamento para o futuro da empresa. Continuar caindo, porque ela deve continuar gerando caixa, deve ser muito saudável e sustentável para os próximos anos. A gente também deve ter uma rentabilidade que cai um pouco, porque o lucro cai. Lembre-se, rentabilidade é lucro líquido por patrimônio líquido. Se o lucro cai, a rentabilidade cai, mas ainda assim em patamares bastante interessantes. ROIC acabou que não está aqui, por conta de que tem alguns problemas na questão de cálculo do capital investido, mas a gente tem aí o ROA, por exemplo, que é o retorno sobre o ativo, também cai, mas em patamares muito acima da média histórica, né? Mas acho interessante abordar um pouquinho isso, João, para o pessoal. O pessoal aí, Petrobras foi a campeã de pedidos aí, o pessoal está muito eufórico aí, querendo saber o que vai acontecer. A gente está vendo aí que a queda de lucro é esperada, mas você acha... Fala aí para a gente, talvez, alguns fatores que podem levar a isso. Você acha que o preço do petróleo pode cair, o dólar, você acha, o que pode levar a essa queda dos lucros aí, os fatores? Ótimo. Quais são os motivos dessa queda, tá? Ao meu ver. O primeiro, e assim, inegável, tá? Independente de quem vencesse, a Petrobras ia diminuir o pagamento de dividendos. Porque durante 2022 a gente teve um aumento muito significativo do Brent, que é o principal produto da companhia. A gente teve a guerra lá na Ucrânia e na Rússia, que acabou elevando o preço do petróleo. A Petrobras se saiu muito bem nesse cenário, conseguiu gerar muito caixa e ter muito lucro. Para ano que vem, a expectativa é que o Brent volte para um patamar mais normalizado, próximo de 85, 80 dólares. Para vocês terem uma ideia, neste ano a gente teve mais ou menos 120 dólares. Tá? Então, uma queda significativa. Cai o principal produto da empresa, a empresa perde o lucro dela, parte. Tá? É normal isso acontecer. O cenário que está um pouco mais nebuloso é a questão de investimentos futuros. A gente já começou a ver alguma coisa sobre Petrobras com energias renováveis, a gente não sabe como é que vão se dar a questão de desinvestimento em ativos não core, é a questão principal de paridade de preços. Então, ao meu ver, o lucro cai de qualquer forma por conta da queda no Brent, mas também tem toda essa nebulosa ao redor da Petrobras que está relacionado a desinvestimento em ativos não core e também paridade de preço, né? Num geral, a gente tem uma queda no lucro, tá? Já precificada pelo mercado, e se o lucro se comportar dessa forma, acontece que a Petrobras ainda assim estaria bastante atrativa, como a gente conseguiu ver no plano forecast, né? Que apresentou lá um preço-alvo de 41, esse preço-alvo estava nos informando basicamente que tem uns 50, quase 50% de upside, dado o preço hoje, tá? E isso apresenta uma boa oportunidade se concretizar esse cenário. A grande nebulosa fica nessa questão de qual vai ser a política de paridade de preços, como é que vai se comportar a alocação de capital, entre outros pontos.